Bem, meningioma demora quanto tempo para crescer? Eu vou explicar direitinho qual o contexto que eu uso aqui no meu consultório para você entender a lógica, né? Em primeiro lugar, meningioma é um tumor muito frequente. Todo neurocirurgião vai te falar que é um dos tumores que eles mais encontram no consultório, né? E o que que acontece? A meninge, ela envolve o cérebro. Por algum motivo, a maioria das vezes genético, aquela célula da meninge, ela começa a crescer, não era para ela crescer. Quando ela começa a crescer, ela vai dando o que a gente chama de efeito de massa, ela vai formando uma massa, um tumor. Isso é o tumor, né? Na maioria das vezes, quando a gente bate o olho na ressonância, ela é muito precisa e a gente acaba fechando, olhando e dizendo, é muito provável isso ser um meningioma. E aí vem a primeira dúvida de vocês, né? Todo meningioma precisa operar? Não. Existem meningiomas que são muito pequenininhos e têm uma taxa de crescimento lento. Então, às vezes, a pessoa vai ter aquilo o resto da vida e não vai dar problema nenhum. A maioria, Júlio, possivelmente, porque existem estudos populacionais que dizem que 1 a 2% da população tem meningioma. Então é uma alteração muito comum e a gente sabe que a gente não vê com tanta frequência assim pacientes precisando operar. Mas no dia a dia da gente no consultório é uma mudança e talvez metade precisa de algum tipo de tratamento. Por quê? Porque a maioria dos pacientes que procuram neurocirurgião no Brasil e fazem ressonância é porque tem algum sintoma. Então, se o paciente está com meningioma que dá sintoma, normalmente é um meningioma que já tem um volume significativo. Então, quando a gente precisa operar, né, quando o meningioma cresce rápido, vai depender de exames de controle. Se o meningioma é muito pequeno, você encontra no exame, você vai repetir o exame e ver se ele está crescendo. Se o meningioma você já encontra num tamanho significativo, que pode dar sintoma, o paciente jovem, às vezes você precisa tratar de maneira imediata. O tratamento pode ser cirurgia, radiocirurgia, vai depender do tamanho da lesão, da localização da lesão e da idade do paciente. O médico soma todos esses fatores e decide junto com o paciente qual tratamento vai ser. Tem muita lesão que dá para fazer os dois. E aí o médico vai discutir. Cada um tem a sua vantagem, da cirurgia que você tira, então você resolve o problema de forma mais definitiva, isso aí não tem dúvida em relação à radiocirurgia. A radiocirurgia, a grande vantagem é que é day hospital, então o risco é muito menor, não tem corte, não precisa ficar na UTI, não vai ficar internado, não precisa de anestesia, nada. O paciente faz e vai para casa, né? Qual o ruim da radiocirurgia? Você tem uma taxa de controle de 90%, mas a lesão fica ali. Então você vai ter que ficar acompanhando de forma muito mais próxima até do que a cirurgia. O grande medo da cirurgia do paciente é o risco, tá bom? Espero ter ajudado.